Tá nervosinho, tá? Já falaram isso pra você já? Se você tá nervoso, tá desequilibrado, parece que tá irado, parece que tá, sabe, loucão. O que é isso? Elas estão descontroladas. Já te falaram isso já? Então, hoje nós vamos falar sobre mansidão e você vai entender que os mansos eles herdam a terra. Sabia disso? Mas primeiramente, o que é mansidão? Mansidão não é uma fraqueza. Mansidão é uma qualidade de se controlar. Então, seu mundo pode estar numa tremenda guerra ao seu redor, mas é o autocontrole, é a capacidade de permanecer calmo e gentil, mesmo diante de provocações. Que palavra, hein? Então, é sobre confiar em Deus e não confiar nas suas próprias armaduras, nas suas próprias forças humanas. Então, um coração manso, quem tem um coração manso busca uma paz com Deus. No Salmo 37, versículo 11, diz assim: vemos que os humildes e mansos desfrutarão da abundância da terra. Então, se nós nos apegarmos à gentileza e à humildade, nós vamos criar um ambiente de paz ao nosso redor. Então, quando você busca estar sendo gentil, humilde, você cria um ambiente de paz ao seu redor. E a promessa é interessante, só para você entender um gancho aqui legal. Você lembra que quando Moisés, ele acabou matando, não sei se você conhece a história de Moisés, né? Ele acabou matando um soldado egípcio na sua juventude. Ele morou no palácio, ele foi criado pela filha de Faraó dentro do palácio, mas porém, a sua mãe verdadeira foi que virou a sua babá ali, acabou que conseguiu entrar como babá do seu filho e ela cuidou dele no palácio. Então, ele acabou se tornando hebreu, acabou conhecendo a fé dos hebreus e acabou tornando alguém seguidor do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E ele vendo um soldado egípcio dando chicotadas no lombo de um hebreu, ele acabou matando o soldado, enterrou na terra, virou um bafafá. E um dia ele teve uma crise de nervoso com outro soldado e falou: você vai me matar igual você matou o outro soldado? E ele percebeu que todos sabiam que ele era irado ao ponto de morrer, porque o faraó poderia matá-lo. Ele foge para o deserto e fica 40 anos no deserto. A palavra de Deus diz que o irado acaba sendo levado pelo deserto. Então, a ira faz com que perdemos uma boa oportunidade de emprego. A ira faz você estragar os seus relacionamentos, porque na ira você pode falar o que você não deveria para uma pessoa que é importante para você. Na ira, você pode desmoronar tudo aquilo que você construiu ao redor da sua vida toda, por um momento de ira. O homem que não sabe controlar seu lábio é como uma cidade sem fortaleza, dizem Provérbios. Mas o homem que conquista uma cidade é porque ele sabe controlar a sua língua. Então a ira, ela é o contrário da mansidão. E os mansos herdarão a terra. Mas você acredita que alguém pode ser mudado? Você deve ter pensado assim nessa mensagem. Ah, pastor, eu nasci assim, eu sou desse jeito. Você pode mudar porque Moisés mudou. Você acredita que Moisés, a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da terra, porque ele levou aquele povo, 2 milhões de pessoas, para um deserto. 40 anos aquele pessoal. Primeiro 40 anos ele foi para o deserto a primeira vez. Aí ele ficou mais 40 anos, porque 40 anos é um tempo de deserto para quem não sabe controlar a sua alma. Então ele ficou 40 anos para aprender a ser manso. Falou: agora você está pronto, Moisés, vai cuidar do povo. E aqueles 40 anos ele foi e começou a levar o povo ali.
E a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra, aguentando murmuração, reclamação, rebeldia. Sua própria irmã Miriam e o seu irmão Arão se levantaram contra Moisés. Falou, não, com Moisés eu falo como quem fala face a face. Com vocês eu falo com sonho e visões, mas com Moisés eu falo. E Moisés, a pessoa se levantou, a sua irmã levantou contra ele, o seu irmão se levantou contra ele, e ele viu os irmãos ficaram com lepra. E aí ele foi lá orar e interceder pelos irmãos que ficaram por lepra por ter se levantado contra ele. Que mansidão é essa, meu Deus do céu? Será que você ia se levantar para orar para a pessoa? Você ia falar, bem feito, tá vendo? Se levantou contra um ungido de Deus. Ah, tá colhendo o que semeou. Tá vendo? Não se brinca comigo. Você até cantaria aquela música lá. Quem te viu na prova e não te ajudou. Tem sabor de mel, minha vingança. Então, a natureza do homem é vingativa, mas a palavra de Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor, no Antigo Testamento e em Romanos no Novo. Então, o que acontece? A promessa da herança, a herança da terra, é o lembrete que Deus está preparando para nós. Não significa necessidade de obter riquezas naturais, riquezas materiais, mas sim viver em harmonia, experimentando a plenitude de Deus, e a presença de Deus nas nossas vidas é a maior herança que nós podemos ter. Eu já vi pessoas ricas que vivem como miseráveis e pessoas simples que vivem na plenitude. Isso é uma herança de Deus para nós. Já vi pessoas que trabalham a vida inteira igual um doido, perde a saúde, perde tudo para poder, na sua velhice, ter um sítio, uma chácara e ficar isolado. Já vi pessoas pobres que foram trabalhar num sítio, na chácara e ficaram satisfeitos. Então, os valores estão muito errados. Recordando que Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele disse, aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração, aí encontrarei alívio para vossas almas. Então a herança é um relacionamento saudável, a herança de Deus é paz interior, é um coração alinhado com o coração de Deus. Vamos abraçar a mansidão hoje, como foi Cristo, como foi Moisés. Moisés, ele foi afrontado no final da sua vida, e ele bateu na pedra de Meribá, e ali Deus falou, você não vai herdar a terra mais, porque você ainda continuou com ira. E aí aquilo que era impossível de acontecer, ele perdeu a chance de entrar na terra prometida. Mas é incrível que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque depois no Novo Testamento, você vai ver no Evangelho que na transfiguração de Jesus no monte com Pedro, Tiago e João, quem aparece? Elias e Moisés. Moisés entra na terra prometida levado pelo próprio Deus, próprios anjos do Senhor. Então saiba que se você pensa que você não pode ser mudado, Deus pode te mudar. Se você acha que está tarde, não está tarde. Se você acha que você não consegue mudar, Deus muda a tua vida, transforma a tua alma, transforma teu coração. Deixa a mansidão entrar na tua vida e tome posse da terra prometida que Deus tem para você. Eu vou orar para que isso se torne uma verdade poderosa sobre a tua vida, em nome do Senhor. Amém? Pai, esse momento é muito especial, precioso, momento de mansidão, que vem uma unção de mansidão, tranquilidade, paz, gentileza, humildade, bondade, para que esse dia, meu Pai, mesmo que haja guerras e batalhas, o estado de espírito se mantenha forte e inabalável no Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo você no corpo, alma e espírito. Amém, amém e amém. Com bastante mansidão.
curte, comenta, compartilha e se inscreva em nosso canal. Vamos levantar esse grande exército para o nosso Deus. Vamos juntos cumprir o ID, de 2 em 2, de casa em casa. As pessoas não abrem sua casa para o evangelho mais hoje, mas você compartilhando, me enviando, através do enviar, e eu ministrando a palavra, nós podemos entrar em muitas casas. De 2 em 2, de casa em casa, nós vamos cumprir o ID do Senhor. Graça e paz.